Estou de volta, gente. Eu selecionei alguns artigos da Constituição Federal relacionados à Lei Orçamentária Anual. E aqui eu vou apresentar para vocês, dando dicas, mostrando como as bancas costumam explorar tais artigos. Na tela. Artigos da Constituição Federal de 88. Eu começo com o artigo 165, parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, incisos 1 e 2, eu coloquei entre parênteses, fiscal e investimentos deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional. Gente, aqui, como as bancas exploram tal dispositivo? Ela vai lhe perguntar, ela vai colocar na questão o seguinte: qual ou quais orçamentos que entre suas funções têm a de reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional? A resposta será, busca a resposta, orçamento fiscal e o orçamento de investimentos. Então, Wilson, eu sempre vou decorar fiscal investimentos. Cuidado, pois em 2012 a LDO trouxe em seu artigo 17, parágrafo 7º, e até hoje isso é explorado. A elaboração e a execução dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social deverão obedecer à diretriz de redução das desigualdades regionais de gênero, raça e etnia. Então, se a banca colocar desigualdades regionais de gênero, raça e etnia, fiscal e seguridade social. Então, de forma resumida, temos fiscal investimento, desigualdades interregionais, fiscal e seguridade social, desigualdades de gênero, raça e etnia. A dica, né? Fiscal sempre vai aparecer. Você não vai errar a questão por conta do orçamento fiscal. O problema é a troca entre investimento e seguridade social. Gente, eu vou apelar agora. Vou apelar para que você não perca a questão. Se der um branco na hora da prova, lembrem-se, investimentos com a letra I, interregionais também com a letra I. É o chamado duplo I. Mas isso, olha, é só na hora da apelação. Esqueceu tudo para não perder a questão? Vale tudo, vale tudo. Mais um artigo, artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, ou seja, o numerário correspondente ao crédito, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 65, parágrafo 9º. E aqui, Wilson, o que as bancas cobram? Aqui é fácil, gente. Temos duas cobranças, 2 pontos a serem observados. O primeiro ponto é essa data limite que a Constituição Federal estabeleceu para que o Executivo transferisse os recursos aos poderes, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Então, decorem até o dia 20 de cada mês. Não é até o final do mês, não é até o dia 30, não é até o dia 19, é até o dia 20 de cada mês. A outra observação é que essa transferência, que será mensal, chamaremos de duodécimos. Serão 12 parcelas, mas não são 12 parcelas iguais, hein? De vez em quando até aparece. São 12 parcelas iguais. Não, são 12 parcelas que deverão ser transferidas até o dia 20 de cada mês. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Atualmente, essa lei complementar é a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Antes da LRF, esses limites foram disciplinados, estabelecidos na Lei Camata 2, mas hoje é na LRF. Esse artigo 169 e também o artigo 163 da Constituição Federal são considerados os dispositivos que deram origem à Lei de Responsabilidade Fiscal, dispositivos constitucionais. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Wilson, e agora? Como eu vou encontrar esse texto em uma questão? Gente, o parágrafo 1º do artigo 69 simplesmente trouxe, olha, para que ocorra uma modificação na política de pessoal, para que aumente a folha, a Constituição Federal exige duas condições. Ela estabeleceu duas regras. Então, o resumo do parágrafo 1º é para que haja uma modificação na política de pessoal. Voltem. Aí a banca pode também fazer o seguinte, para que ocorra uma alteração de estrutura de carreiras, para que ocorra uma admissão ou contratação de pessoal, o que deverá ser feito? São duas exigências. Primeira, segunda. A primeira está ligada à Lei Orçamentária Anual e a segunda, à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em relação à primeira, tem que ter crédito orçamentário. Em relação à segunda, tem que estar autorizado especificamente na LDO. Então temos, só poderão ser feitas, inciso 1, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, pois quando se aumenta a folha, teremos também aumento dos encargos. Então não há como aumentar a folha sem aumentar os encargos. Cuidado, hein? Essa dotação suficiente é para o principal do aumento e também para os acréscimos decorrentes. Continua ainda. Vem agora a segunda exigência. Só poderão ser feitas se houver autorização específica, onde, gente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cuidado, pois a banca poderá trocar. Ressalvadas, cuidado com essa ressalva, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ora, essa empresa pública e essa sociedade de economia mista, citadas na Constituição Federal, são as estatais independentes, que não utilizam o direito financeiro. Por isso, a ressalva. Agora, se forem estatais dependentes, serão obrigadas a adotar e a seguir essas duas regras. Então já sabem, né? Se a banca cobrar as regras da Constituição Federal para que haja uma modificação na política de pessoal, temos a autorização orçamentária, que é a existência de dotação orçamentária na LOA para o principal e para os acréscimos decorrentes. E a segunda exigência, a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. São exigências da Constituição Federal. A LRF trouxe outras. É por isso que eu estou frisando. Se a banca cobrar as exigências da Constituição Federal. Ok? Bem, gente, falei para vocês ao longo dessas 3 aulas, a terceira com essa, que o instrumento que vai organizar, que vai articular as ações do governo é o programa. E esses programas aparecem no PPA e aparecem na LOA. Pelo fato de aparecerem na Lei Orçamentária Anual, modernamente chamamos a LOA atualmente de orçamento-programa, porque dentro dela temos os programas de trabalho. Então é uma mera concepção gerencial. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre a Lei Orçamentária Anual
apresentou os programas em seu conteúdo. Tivemos uma evolução histórica do orçamento público brasileiro. E é exatamente sobre essa evolução histórica que eu quero destacar alguns pontos. Eu vou falar agora para vocês, pois isso vem caindo bastante em provas de concurso, essa evolução, as espécies de orçamento, onde inicialmente começamos com o orçamento tradicional, também conhecido como clássico, e hoje temos o orçamento moderno, também conhecido como orçamento-programa. Mas entre o tradicional e o moderno, muitos outros orçamentos aconteceram. Vamos agora ver essa evolução orçamentária, com esse ponto na tela. Espécies de orçamento. O primeiro, lembrem-se, é o orçamento tradicional ou clássico. Essa figurinha vai ajudar bastante, de forma resumida, no entendimento desse orçamento. O orçamento tradicional ou clássico desempenhava uma única função: controle político. Esse controle político era exercido através do controle contábil. Agora, cuidado, hein? Controle político de que forma? O legislativo controlando o executivo. Eu já peguei questões onde a banca inverteu. Executivo controlando o legislativo? Não. Controle político, onde o legislativo controlava o executivo. Mas controlava como, Wilson? Através do controle contábil. Então, gente, se a questão colocar controle político, controle contábil, vocês já sabem, será o orçamento tradicional. Esse controle contábil, ele apresentava duas classificações. A primeira classificação evidenciava o responsável pelo gasto, onde tínhamos as unidades administrativas. E a segunda classificação evidenciava o quê? O objeto. O objeto do gasto, ou item da despesa, também chamado de elemento da despesa. Então, digamos que aqui, na primeira, tínhamos um código. E na segunda também, um outro código. Esses códigos é que apareciam na Lei Orçamentária Anual. A unidade administrativa que estivesse representada na LOA através desse código estaria autorizada a gastar. E dessa forma, o legislativo iria controlar a execução orçamentária. Mas estaria autorizado a gastar em quê? Aí vem a outra classificação, exatamente no objeto que foi aqui discriminado. E assim o controle político era exercido através do controle contábil. Temos um texto para que você possa estudar melhor. No plano técnico, o orçamento tradicional, ao lado da utilização da linguagem contábil, adotava classificações suficientes apenas para instrumentalizar o controle de despesas. Duas eram as classificações clássicas. A primeira, por unidades administrativas, isto é, os órgãos responsáveis pelos gastos. E a segunda, por objeto ou item de despesa, pessoal, material, etc. O orçamento assim classificado é, antes de qualquer coisa, um inventário dos meios com os quais o Estado conta para levar a cabo suas tarefas. É, pois, bastante adequado ao orçamento tradicional o rótulo de lei de meios, muito utilizado pelo jargão jurídico. Então, nesse tipo de orçamento, não havia preocupação com o resultado, apenas com a autorização dos gastos. Tanto é que, como eu coloquei ali, ficou conhecido como lei de meios. Já sabem, né? Falou em controle político, classificações contábeis, falou em unidades administrativas, classificação por objeto do gasto, você estará diante do orçamento tradicional. Nesse orçamento, o planejamento passou distante. Ele era totalmente dissociado do processo de planejamento orçamentário. Mas esse foi o primeiro. Com a evolução social,
com a dificuldade da economia, onde começamos a verificar que os recursos não acompanhavam as necessidades públicas. Poucos recursos, recursos escassos e muitas necessidades públicas. Então, gente, o planejamento começou a ser exigido para que tivéssemos o quê? Mais eficiência no gasto. E com essa evolução, sairemos do orçamento tradicional e vamos agora para outro orçamento. Desempenho, realizações ou funcional. Vamos à tela. Orçamento de desempenho ou de realizações ou funcional. Neste tipo de orçamento, o gestor começa a se preocupar com o resultado dos gastos e não apenas com o gasto em si. Ou seja, preocupa-se agora em saber as coisas que o governo faz e não as coisas que o governo compra. Gente, vou destacar, pois as bancas exploram isso. Começa a se preocupar com o resultado dos gastos e não apenas com o gasto em si. Continua. Apesar de ser um passo importante, o orçamento de desempenho ainda se encontra desvinculado de um planejamento central das ações de governo. É como se tivéssemos assim, cada unidade administrativa aqui iria elaborar a sua própria proposta orçamentária, o seu orçamento. Então, não havia um órgão que centralizasse tudo. Hoje, para que vocês tenham ideia, tudo isso é centralizado pelo órgão central, que é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, lembrem-se, ainda se encontra desvinculado de um planejamento central das ações de governo. Resumindo, desempenho ou de realizações. Evolução do orçamento clássico. Foco naquilo que o governo faz. Para que se destina a referida aquisição? Não pode ainda ser considerado um orçamento-programa, visto que lhe falta uma característica essencial, que é a vinculação ao sistema de planejamento. Não paramos por aí, a evolução continuou. E agora eu vou falar e abordarei o orçamento base zero, OBZ, também conhecido por estratégia. Antes de mostrar o que eu selecionei aqui no nosso material, eu vou aqui, gente, ilustrar uma situação para que você possa entender melhor esse tipo de orçamento. A situação, o caso é o seguinte, digamos que eu sou uma unidade administrativa e vou conversar com a minha unidade superior, solicitando o meu orçamento para o próximo ano. E a conversa vai acontecer mais ou menos assim. Olá, unidade superior. Aí a unidade superior, olá, Wilson, tudo bem? Tudo bem. Olha, Olha, para o próximo ano, eu estou querendo 10 milhões. Eu recebi 10 milhões desse ano, então não quero nem que você corrija. Quero apenas 10 milhões para o próximo exercício, já que eu ganhei nesse ano 10 milhões. Aí a resposta da unidade superior. É mesmo, Wilson. Você quer 10 milhões para quê? Eu? Sei não, ó. Mas depois eu digo. Por enquanto, eu já recebi 10, quero mais 10. Então não teremos nenhuma alteração em termos de valores. Aí o órgão superior. Wilson, não estamos vivendo mais o orçamento tradicional. O clássico, como era conhecido. Agora é o orçamento base zero. E no orçamento base zero, preste atenção, e no orçamento base zero, não existem direitos adquiridos sobre verbas anteriormente outorgadas. Não é porque você já ganhou 10 milhões que tem o direito de receber 10 milhões no próximo ano. Você, Wilson, deverá justificar seus gastos. Justifique tudo para poder receber. Lembrem-se, a base é zero. Esqueça o passado, agora no presente, planeje o futuro para que você possa receber. O orçamento base zero é considerado uma técnica para a elaboração do orçamento-programa. Nesse tipo de orçamento, eram preparados
pacotes de decisão a serem submetidos ao colégio de decisão. E o seu foco primava em relação a quê? Seus objetivos, na economicidade, no controle dos programas, no planejamento futuro, tudo isso representa o orçamento base zero. Mas a sua principal característica qual é? Não existem direitos adquiridos sobre verbas anteriormente outorgadas. Tudo deverá ser justificado para que você possa receber. Vamos então ao material. Orçamento base zero, OBZ, ou por estratégia, tanto faz. O orçamento base zero é um instrumento de planejamento que obriga a demonstração e fundamentação de cada administrador para os recursos solicitados. Neste tipo de orçamento, todos os projetos e atividades devem ser detalhados e relacionados, obedecendo a uma ordem de importância. Seus objetivos principais são: planejamento orçamentário para o próximo exercício, obediência ao princípio da economicidade da elaboração do orçamento, estabelecimento de um planejamento estratégico, procurando identificar as necessidades do órgão. 4. Acompanhamento sistemático dos programas. 5. Planejamento estruturado a longo prazo. Como eu já adiantei, esse tipo de orçamento foi uma evolução do orçamento tradicional, constituindo-se numa técnica para a elaboração do orçamento-programa. E o orçamento-programa é o orçamento atual, é o orçamento moderno, é o que estamos vivendo atualmente. Vocês verão, ao longo do material que eu vou apresentar, que o orçamento-programa, ele tem como foco principal o planejamento. Vou planejar para obter melhores resultados, traçando objetivos, definindo metas. E quando o controle externo, fiscaliza as unidades que utilizam atualmente o orçamento-programa, há a cobrança ou a auditoria, chamada de auditoria dos 4 E's. É da eficácia, é da eficiência, é da economicidade e o é da efetividade. Então, gente, a principal característica desse orçamento é o planejamento, é o processo todo integrado de planejamento, em busca de melhores resultados. Mas eu vou evoluir muito mais em relação ao orçamento atual. Na tela. Essa figurinha vai ajudar muito. Função, planejamento, buscando o quê? Resultado, traçando, definindo objetivos e metas. Objetivos e metas compatibiliza com os planos de médio e longo prazo. Orçamento-programa ou orçamento por programas é uma modalidade de orçamento em que, do ponto de vista de sua apresentação, os recursos financeiros para cada unidade orçamentária vinculam-se direta ou indiretamente aos objetivos a serem alcançados. Gente, em relação às provas, em relação às bancas, sempre as bancas cobram o quê? O primeiro e o último. Em alguns casos, teremos a cobrança do desempenho e do base zero. Mas, geralmente, é o tradicional, que foi o primeiro, e o moderno, que é o programa, esse atual. E por conta disso, eu fui buscar uma obra chamada Orçamento Público, de um autor acadêmico, James Giacomoni, informações características desses dois orçamentos. E montei a tabela para que você possa identificar e estudar por ela, resolvendo assim as questões que vão explorar esse assunto. Então, deem bastante atenção à tabelinha que vou mostrar para vocês agora, onde vamos comparar o tradicional com o moderno. E a minha intenção qual é? Você, ao ler cada característica, vai ter que identificar no ato se ela está se referindo ao tradicional ou ao moderno. Vejam como. Tradicional versus moderno. Olha só. Tradicional.
O processo orçamentário é dissociado dos processos de planejamento e programação que eu falei, não é? No moderno, o orçamento é o elo entre o planejamento e as funções executivas da organização. Aí você vai encontrar, gente, esse texto ou algo bem parecido na prova. E a banca vai perguntar, é tradicional ou é moderno? Que mais? A alocação dos recursos visa a aquisição de meios, tradicional. No moderno, a alocação de recursos visa a consecução de objetivos e metas. Tradicional. As decisões orçamentárias são tomadas tendo em vista as necessidades das unidades organizacionais. No moderno, as decisões orçamentárias são tomadas com base em avaliações e análises técnicas das alternativas possíveis. Então, falou em necessidades das unidades organizacionais, tradicional. Análises das alternativas possíveis, isso é planejar, é o moderno. Tem mais. A estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis de gestão. Falou em contabilidade, né, classificação contábil tradicional. Já no moderno, a estrutura do orçamento está voltada para os aspectos administrativos e de planejamento. Gente, já peguei uma questão onde a banca trocou administrativo por financeiro. Financeiro está aqui, ó, aspecto financeiro tradicional. Administrativo e planejamento é o moderno. Tradicional. Principais critérios classificatórios, unidades administrativas e elementos. Já no moderno, principal critério de classificação é o funcional programático. Tradicional. Inexistem sistemas de acompanhamento e medição do trabalho, assim como dos resultados. Claro, né? Se o foco não era o resultado, para que estabelecer indicadores a fim de aferir o resultado? Já no moderno, utilização sistemática de indicadores e padrões de medição do trabalho e dos resultados. Tradicional, o controle visa avaliar a honestidade dos agentes governamentais e a legalidade no cumprimento do orçamento. Já no moderno, o controle visa avaliar a eficiência, a eficácia, a efetividade e a economicidade das ações governamentais. Como funcionava isso aí? No tradicional, o controle, quando ia fiscalizar, cobrava apenas o aspecto formal da despesa. Tipo, preenchimento correto do processo licitatório. Se o processo licitatório foi feito corretamente, independentemente do gasto, do que ele trouxe para a sociedade, aquela despesa seria considerada legal e o agente honesto. Mas hoje não. Hoje o controle, quando vai fiscalizar, cobra, além do aspecto formal, a eficácia, a eficiência, a efetividade e a economicidade, lembrem-se disso. Uma outra grande característica do orçamento moderno é que os custos que são planejados extrapolam o exercício, lembrem-se disso, hein? Os custos planejados extrapolam o exercício. E assim teremos o quê? Uma tabela, como eu mostrei para vocês, onde eu comparei o tradicional com o moderno. E a utilização dessa tabela será assim: você vai ler cada uma das características e já vai ter que identificar que aquela característica é do moderno ou que aquela característica é do tradicional, pois é assim que as bancas vêm cobrando. Então, peguem a tabelinha, leiam bastante, trabalhem o que eu expliquei, porque isso é figurinha carimbada em provas de concurso, ok? Gente, o próximo ponto que eu verei com vocês, quase fechando esse primeiro módulo, que é o maior, diz respeito a também uma evolução orçamentária. Evolução orçamentária que vai de acordo com o regime político. Mas como? Classificamos o orçamento na ditadura, na democracia, no parlamentarismo. Como? Veremos daqui a pouco. Até já.